Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Claquete. Eu sou Rosana. E eu sou Brisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o cinema pode nos ensinar a refletir sobre problemas sociais e fazer críticas. O cinema não apenas conta histórias que entretêm, mas também provoca e gera mudanças. Isso tudo através da linguagem cinematográfica, que é o que a gente vai estudar hoje. Vem com a gente! E hoje nós vamos começar com o nosso queridinho, o cinema brasileiro, que é capaz de nos fazer refletir e trazer denúncias, como é o caso de Que Horas Ela Volta. O filme explora as relações de classe social e a ascensão do nosso país. O enredo conta a história de Val, que trabalha como doméstica e é forçada a deixar a filha em Pernambuco quando ela vai para São Paulo em busca de emprego, para ter melhores condições de vida. Inicialmente intitulado como A Porta da Cozinha, a história é baseada na vida da própria roteirista Ana Mulaerte. O filme foi indicado a 33 premiações e venceu 19. A história gerou grandes provocações e reflexões sobre desigualdade social e ascensão no nosso país. Principalmente quando a gente fala sobre a vida das babás, que deixam seus próprios filhos em casa para cuidar dos filhos dos outros. Ou seja, enquanto ela está tomando conta de uma criança que não é a dela, a criança dela está, teoricamente, sem mãe em casa para que essa mãe possa proporcionar uma qualidade de vida melhor para a filha ou, às vezes, simplesmente comida no prato. Mas um ponto muito interessante dessa história é que, no final das contas, Jéssica, a filha de Val, que veio para São Paulo estudar, ela acaba passando no vestibular de arquitetura e o filho da patroa não, hein? Um outro ponto que eu acho muito importante falar sobre esse filme é que ele levou 20 anos para ser escrito o roteiro. Com base na história de vida da Ana, que é a roteirista do filme, ela contou a relação dela com a funcionária dela após ela ter um filho. Então, a mudança que ela foi vendo durante todos esses anos gerou muita mudança no elenco do filme, até na escolha, tanto que tem uma entrevista em que ela conta que a protagonista da Jéssica, a personagem, era para ser uma menina negra, só que se colocasse uma personagem negra, provavelmente iriam mudar o foco do filme, sabe? Então, isso entraria em pauta, porque iam focar na menina negra, que tem toda a desigualdade, e apesar de a gente saber que tem, não era esse o foco que ela queria trazer pro filme. Então, eu acho isso muito interessante e vale muito a pena assistir. Eu acredito que muitas pessoas no nosso país vivem a história da Jéssica, assim como a história da Val também, sabe? Eu gosto muito desse filme porque eu me identifico muito com ele em várias questões, vários aspectos, e eu acho que quem nunca assistiu vale muito a pena ver. Especialmente para quem é acostumado a ver Regina Casé em papéis de comédia ou como apresentadora, ela serve muito bem esse papel de drama. Ouso dizer que foi a melhor personagem dela, das que eu já vi. No filme Central do Brasil, de Walter Salles, acompanhamos o drama de uma mulher que busca redescobrir o sentido da vida em meio à pobreza, isso enquanto ajuda um menino a encontrar o seu pai. A cena de abertura desse filme é uma das coisas mais lindas e mais honestas. Dora, né, que é a personagem de Fernanda Montenegro, ela trabalha numa estação de trem quase como uma escrivã. Ela escreve cartas para pessoas analfabetas, que já é uma pauta sendo levantada dentro desse filme. Inclusive, dentre as pessoas que ela escreve uma carta para a mãe de Josué, que é o co-protagonista junto com Fernanda Montenegro. Essa criança, ele traz um nível de atuação para esse filme incrível, com acessibilidade, assim, de outro mundo, principalmente pela idade dele. Quando você leva isso em consideração, você fica ainda mais impressionado. E, ao longo do desenrolar dessa trama, a gente acompanha como se fosse uma road trip dos dois, em que eles viajam pelos interiores desse Brasil. Um outro ponto que você falou desse ator é que ele não era ator antes desse filme. Foi o primeiro filme dele e a forma como o Walter Salles descobriu ele foi muito bonito, que torna o filme muito mais especial e emocionante, né? E agora, falando da obra, esse filme foi um grande marco para o cinema brasileiro. E claro, o que levou a grandiosa e magnífica Fernanda Montenegro ao Oscar de 1999. Mas é claro que nós, brasileiros, já sabemos que Gwyneth Paltrow roubou isso aí, porque Shakespeare apaixonado nem foi tudo isso. E é claro que na nossa lista não podia faltar Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Um filme que traz uma crítica ao imperialismo e à violência institucional dentro da comunidade de Bacurau, que serve como forma de resistência. O povoado é localizado no sertão brasileiro. Quando seus moradores descobrem que a cidade sumiu do mapa, eles começam a receber ataques de um grupo estrangeiros que estão tentando tomar o espaço para uma construção. Unido, todos os habitantes do local lutam para defender seu território com coragem e resiliência. É muito bacana pensar que, mesmo em poucos anos, esse filme conseguiu se tornar um clássico, e ele brinca, experimenta com cinema de gênero, né? Fluindo ali, viajando entre o suspense e a ficção científica, e é muito bom também comentar que ele levou o prêmio do júri no Festival de Cannes em 2019. Resumindo, o filme brasileiro é um domínio Brasil! No filme A Jaula, o personagem de Djalma, vivido por Charles Suede, após tentar roubar um carro de luxo em São Paulo, fica preso depois de ser vítima de uma armadilha criada pelo Henrique, personagem do Alexandre Nero, que após ter sofrido inúmeros roubos, decide se vingar.
O filme se desenrola em um jogo psicológico de gato e rato, onde a moralidade é colocada em xeque. Bom, Chai Suede aparece lindo como sempre nesse filme, que tem uma proposta super diferente. É um tanto quanto claustrofóbico, tanto pro personagem, claro, quanto pro espectador. Passar 1h30 naquele espaço claustrofóbico trancado junto com ele, aquele lindo naquele carro, mas que é uma cena de filme de terror. Dentro dessa trama, a crítica é muito interessante, porque além de tratar do tema, né, da violência urbana e da criminalização da pobreza, existe também uma dualidade entre a moralidade e a desigualdade, porque enquanto o rico é compreendido, de certa forma, por querer se vingar, querer tomar conta do seu patrimônio e, de certa forma, torturar o personagem de Chai Suede, um pobre que é totalmente criminalizado, abominado por roubar, às vezes por questões outras, né, externas, que a sociedade leva uma pessoa a se tornar um ladrão. E pra quem era fã de Rebelde Brasil, assim como a gente, não pode deixar de ver Chai Suede nesse papel. O último brasileirinho da nossa lista é Marte 1, nosso queridinho dirigido por Gabriel Martins. Esse filme lindo retrata a história de uma família com um pai, uma mãe, um filho e uma filha e aborda diversas temáticas como a vida de pessoas periféricas, identidade sexual, saúde mental, trabalho, classe social e tantas outras coisas. Com esse filme, a gente se emociona, torce e sofre ao acompanhar a história de um menino que sonha em ser astronauta. E agora nós vamos partir para o cinema internacional. Como os filmes de outros países fazem críticas sociais e retratam temas tão importantes? O filme Som da Liberdade levanta questões importantes sobre a indústria do tráfico infantil, a negligência das autoridades e o silêncio que permite que isso aconteça todos os dias. Dentro do enredo, um ex-agente de segurança descobre uma teia de sequestros de crianças, dentre elas sua irmã, com o objetivo de tráfico infantil. Esse é um filme bem sério que pode emocionar muita gente, mas com a pauta sim que deve ser abordada e deve ser tratada. Em um dos momentos mais marcantes do filme, o personagem principal diz a seguinte frase: "Os filhos de Deus não estão à venda", o que resume tudo o que a obra quer passar. Because God's children are not for sale. Mesmo em meio a polêmicas, o filme levanta uma questão importante que traz visibilidade para uma realidade escondida, provocando reflexão e incômodo, exatamente como uma boa crítica social deve fazer. Para quem for fã de novela, vale a pena assistir Salve Jorge, que trata mais ou menos essa mesma temática. E, pra melhorar, tem o Rodrigo Lombardi no elenco. E a Giovanna Antonelli, que ela eu acho a melhor personagem da novela, tá? Já em Parasita, a desigualdade social é retratada de forma impactante, mostrando como a pobreza é invisível aos olhos da classe dominante. Dentro da trama, a gente acompanha a família Kim, composta por um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Quando o filho arruma um emprego de professor na casa de uma família muito rica, eles começam a se infiltrar aos poucos. A mãe começa a trabalhar como cozinheira, o pai de motorista e a filha de babá, por exemplo. E dentro dessa dinâmica deles muito interessante, surge esse trocadilho com o nome do filme, Parasita. Quem está parasitando quem ali? A família Kim, que se infiltrou nessa casa de pessoas ricas, nessa dinâmica e na vida deles, ou os patrões que sugam a vida e o tempo dos seus funcionários. Dentro dessa obra-prima acontece uma coisa muito interessante. Dentro do retrato da invisibilidade do pobre, existe uma cena em que o patrão cita, o cheiro de pobreza que o seu funcionário, o motorista e pai da família Kim exala. Isso é um retrato surreal do que acontece no mundo real. O desprezo que alguns sentem por aqueles que lhes servem. E que é uma coisa realmente muito triste de ver retratada num filme, mas que não deixa de ser realidade. Um outro fato muito interessante é que o diretor usou linhas visuais para separar a classe social. Já em Os Sete de Chicago, a luta pela liberdade de expressão e a repressão estatal nos mostra uma história verídica de protestos e resistência. Dentro dessa história, baseada em fatos reais, 7 homens são acusados de conspirar contra o governo dos Estados Unidos dentro de um contexto de guerra do Vietnã, e eles são considerados como se fossem um clã, um grupo, quando na verdade eles fazem parte de tribos diferentes. Os Panteras Negras, um grupo de estudantes e até mesmo hippies, como se enxergados, vistos pelo governo como se eles fossem tudo um só, um grupo só. Que na verdade não era a realidade do que estava acontecendo e eles foram acusados injustamente, porque na verdade eles só queriam protestar pacificamente. Todos esses filmes com certeza não são apenas para nos entreter, mas também nos fazer refletir sobre a sociedade em que vivemos. Para fechar a nossa lista de hoje, 2 séries muito emocionantes também baseadas em fatos reais. When They See Us, ou Olhos que Condenam, e Unbelievable, ou Inacreditável, como você preferir. Em Olhos que Condenam, é retratada a história dos 5 do Central Park, 5 jovens pretos e latinos que foram acusados injustamente de estuprar uma mulher branca
no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. Dentro desse caso, teve uma série de desdobramentos e, dentre eles, o fato de que eles foram acusados injustamente e, mesmo sem evidências, eles foram levados até a delegacia e forçados a prestar falso testemunho, foram induzidos a isso pelos policiais presentes. E o interrogatório, a investigação, também foi um tanto quanto fraudulenta, já que dentro da sala de investigação eles não tinham nenhum representante legal nem pais para os menores de idade, então aquele testemunho deveria ter sido desconsiderado, mas não foi. Esse foi um caso real que teve seus desdobramentos finalmente finalizados em 2002, quando eles foram inocentados do crime, já que o autor do crime finalmente confessou depois de muitos anos. Inacreditável, após contar que sofreu um estupro, uma adolescente é acusada de mentir. Anos depois, duas detetives, ao investigarem o caso, descobrem outros semelhantes. Através das investigações, elas descobrem tudo o que levaram às acusações contra a garota. No primeiro, nós temos uma crítica ao racismo estrutural e ao racismo velado, além do sistema prisional dos Estados Unidos e penal. Já no segundo, temos o descrédito da palavra da mulher, a violência de gênero e as falhas no sistema judiciário. Agora, queremos saber de vocês. Vocês concordam sim que o cinema deve ser voz ativa para causas sociais ou apenas contar histórias fictícias? Deixa aqui nos comentários. Além disso, se você gostou da forma como a gente produz conteúdo, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com um amigo. Para mais, basta você seguir a gente no Spotify para acompanhar notícias da Bahia, do Brasil e do mundo no nosso programa que sai toda sexta-feira chamado Sobrevoo. Imperdível. Além disso, você pode nos acompanhar nas redes sociais, @nucleoj e radio.já. Até o próximo programa. Tchau!